Vem cá, olha pra mim. Responde a seguinte pergunta. Você sabe o que é isso daqui? Olha pro vídeo falando assim, Ué, que doideira é essa? é isso aqui mesmo. Não me chama de doido não, que eu ainda não tô doido não. Um dia eu vou ficar muito doido, mas ainda não. Você sabe o que é isso aqui, né? É claro. Isso aqui é um drone. Se eu te falar que eu acho, né, isso daí é algo que eu imagino que vai acontecer um dia. Eu acho que um dia a gente vai chegar no patamar que é... Aê! Pô, bota o meu drone lá pra fora que eu vou lá na padaria pra comprar pão. Eu acho que o futuro vai ser esse, sabe por quê? Se você não sabe, fica aí no vídeo que você já vai entender. Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um vídeo aqui no canal Ciência em Ação. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e eu sou um dos professores aqui do canal e da plataforma que, se você não conhece, pô, vai na descrição do vídeo que tá lá o link da plataforma e tal. E olha só, no vídeo anterior, que foi a parte 1 da aula de transporte, o professor Wesley falou várias paradas maneiras sobre transportes terrestres. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de transportes terrestres, onde eu e o professor Guilherme de Biologia, a gente vai bater um papo com vocês super interessante e, além disso, a gente vai falar dos transportes aéreos, algo que, mano, tem muita coisa pra gente pensar. Então, se por acaso você não viu a primeira parte da aula de transporte, está na descrição do vídeo para você ir lá dar uma olhada e depois você volta aqui para você poder entender a parada. E se por acaso você viu o vídeo anterior, não deixe de olhar o que agora o professor Guilherme vai falar, que é fazendo um review das paradas que foram ditas na aula anterior. Então acompanha aí. Existe um ditado no meio científico que diz que qualquer invenção antes fora projetada já por Leonardo da Vinci. E o automóvel é uma delas. O palímata italiano, em meio à Renascença, fez um esboço daquilo que talvez seja os primórdios do primeiro registro do automóvel. O interessante é que só alguns séculos depois, a partir da máquina a vapor, é que esse projeto começa devagarinho a sair do papel. Em meio à primeira revolução industrial, a Europa como um todo, mas principalmente França e Inglaterra, estavam super preocupadas em mecanizar todos os tipos de processos. Foi que no ano de 1769, o engenheiro Nicolas Cugnot projetou uma carruagem funcional movida a vapor. Ela carregava até 4 toneladas e andava a 4 km por hora. Talvez esse tipo de veículo tenha sido o embrião daquilo que no futuro viria a ser o automóvel. A invenção do engenheiro francês demorou um tanto para se popularizar, mas cerca de 30 anos depois já tínhamos em Paris, inclusive, ônibus movidos a vapor. O negócio é que essas máquinas eram muito barulhentas, pesadas e exalavam um terrível mau cheiro, sufocante em função da combustão do carvão, tanto que foram proibidas em todo o território inglês. O detalhe é que esse trambolho ele não era um automóvel, ele não era alto, ele precisava de alguém constantemente alimentando o braseiro com carvão. A tal autonomia dependia ainda de uma grande inovação tecnológica que surgiu apenas em 1850, o motor movido a explosão de combustível derivado do petróleo. Os pioneiros do carro moderno foram os alemães Karl Benz e Gottlieb Daimler, que fizeram empresas concorrentes na Alemanha, mas que vieram a se fundir, adotando como marca uma estrela de 3 pontas, símbolo de um carro da Daimler chamado de Mercedes 35 HP,
Nascia então a Mercedes-Benz. Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, um novo capítulo na história do automóvel e da humanidade começa a se escrever no ano de 1908, quando Henry Ford revoluciona os meios de produção. O automóvel deixava de ser um brinquedo de ricos para começar a se popularizar. Essa revolução foi tão importante que todo o século XX ainda é conhecido como a Era dos Automóveis. O curioso no meio dessa história é que 2 anos antes, no dia 12 de novembro de 1906, Alberto Santos Dumont, a bordo do seu 14 bis, voou em Paris 220 metros. Uma marca incrível para uma máquina mais pesada que o ar e que não se utilizava de mecanismo externo de catapultagem. Era um marco na história da aviação e Alberto Santos Dumont, nesse momento, se torna uma celebridade internacional. Em 23 de outubro, diante de uma comissão do Aeroclube e de uma multidão que correu ao campo de Bagatelle, levanta voo. Decola sozinho, calmamente, sem qualquer auxílio externo. E voa 60 metros. A multidão assiste em silêncio. Em 12 de novembro, com o avião modificado, faz várias tentativas para aprimorar o seu voo. Só bem no final da tarde consegue ultrapassar a marca dos 100 metros em pleno ar. O 14 bis atinge 6 metros de altura e desliza 220 metros. Pela primeira vez, o homem tinha voado sem auxílio externo. Do voo definitivo, praticamente não há registro. Estas são as únicas imagens. Santos Dumont inverte de repente a posição de decolagem que experimentara antes. Surpreende a multidão e os cinegrafistas. No final da pista, faz uma leve inclinação para a esquerda antes de subir. O voo é o primeiro homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica. Tornou-se o marco fundador da aviação. Hoje é dia de folga, a gente não tá fazendo nada e eu tô aqui. Ele veio pra cá, eu tô na Champs-Élysées, que é uma rua aqui famosona, e eu tô aqui em Paris andando sozinho. Essa casa aqui que vai passar aqui atrás de mim aqui agora, ó. Essa casa aqui de esquina aqui. Essa da casa aqui quem morou foi o Santos Dumont. E aqui agora é uma loja da Apple. Aí olha aqui pra você ver lá, plaquinha Alberto Santos Dumont e tal. Então ele morou aqui. Então o cara morou aqui nessa casa aqui e hoje essa casa aqui de esquina é justamente uma loja da Apple. Curioso a respeito disso é que a conquista de Santos Dumont quebrou paradigmas da física do século XIX. Lord Kelvin, sim, o cara da escala Kelvin, pai da termodinâmica, certa vez categoricamente proclamou: Eu afirmo de maneira definitiva que máquinas voadoras mais pesadas que o ar são impossíveis. Vale lembrar que em 1903, os irmãos Wilbur e Orville Wright já haviam voado em máquinas mais pesadas que o ar. Não são consideradas de verdade um avião, pois precisavam de forte vento para conseguir alçar voo fora um sistema de catapultamento. O avião 14 bis era autônomo. A explosão no número de veículos e aviões trouxe ao mundo contemporâneo consequências inimagináveis quando elas foram projetadas no final do século XIX.
poluição atmosférica, aquecimento global, má respiração e inclusive o uso bélico das máquinas. O mundo tem cerca de 1,2 bilhão de veículos em circulação. Nesse número total, apenas 0,2% são híbridos ou elétricos. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar, esse número vai aumentar, e muito. Você já escutou alguém falando sobre carros movidos a energia elétrica? Sim ou não? E uma outra pergunta, você acha que essa temática de energia elétrica para movimentar carros é algo novo ou é algo que é antigo? Então, acompanhe essa história que eu vou te contar. A história dos carros elétricos está intimamente relacionada com a história das baterias. E tudo começa em meados do século XIX, desde que em 1859 Gaston Planté apresentou a primeira bateria contendo chumbo e ácido. Tivemos a utilização desse equipamento em diversos veículos elétricos que foram desenvolvidos na década de 1880. Talvez você não saiba, mas nesse período, os veículos elétricos eram considerados tecnologicamente superiores do que os demais. E para você ter uma ideia, em 1899 nos Estados Unidos, cerca de 37,5% dos automóveis vendidos eram elétricos, 40% eram a vapor e 22,5% eram a gasolina. O ano de 1899 é importante para a nossa história, pois adivinha? O primeiro automóvel a quebrar a barreira elétrica dos 100 km por hora se tratava de um veículo elétrico. Mas já em 1902, os automóveis a gasolina dominavam as provas de velocidade. E talvez você esteja aí se perguntando, por que os automóveis movidos a gasolina são dominantes atualmente? E para responder essa pergunta, precisamos entender como se deu o desenvolvimento da indústria automobilística da época, bem como a limitação que cada tipo de veículo apresentava. Os automóveis a vapor tinham uma necessidade de aquecimento de 20 minutos antes de qualquer viagem, sem contar o imenso consumo de água. O primeiro problema até que foi solucionado, mas o segundo permaneceu até o desaparecimento deste tipo de automóvel. Já os elétricos tinham os seguintes problemas: dificuldade em subir ladeiras muito íngremes, baixa autonomia e baixa velocidade. Todos esses problemas estavam relacionados à falta de capacidade de armazenamento das baterias e persistiam devido à lentidão com que a tecnologia das baterias se desenvolvia. Agora, os automóveis a gasolina, que tinham problemas como barulho excessivo, dificuldade para dar partida, consumo excessivo de água, baixa autonomia e velocidade, foram rapidamente resolvidos. Por isso que em 1902, os automóveis a gasolina eram os dominantes nas provas de velocidade. Não somente isso, também temos o fato que nos Estados Unidos, em 1920, as rodovias já interconectavam diversas cidades, o que demandava veículos capazes de percorrer longas distâncias. Também temos as descobertas do petróleo no Texas, que permitiram a redução do preço da gasolina e, além disso, aquele sistema de produção de automóveis em série, desenvolvido por Henry Ford, reduziu o preço dos automóveis. E essa redução foi tanta, mas tanta, que o preço de um carro elétrico era praticamente o dobro de um movido a gasolina. Mas desde a década de 1960, quando a opinião pública começou a se atentar para os problemas ambientais que surgiam, os automóveis elétricos voltaram a chamar a atenção das grandes montadoras. E só para você ter uma ideia, naquela época, o chumbo ainda era utilizado como aditivo para a gasolina e os carros não tinham catalisadores e nem aqueles filtros capazes de conter as emissões gasosas geradas. Com isso, eu tenho que te falar que o automóvel movido a gasolina era considerado um dos grandes vilões
quando pensamos na poluição atmosférica nas grandes cidades. E nos anos 70? Nessa época, a geração e o consumo de energia passaram a levar em conta a questão ambiental, que era de muita importância. E existem 3 fatos importantes que apontaram que era necessário o desenvolvimento de alternativas tecnológicas renováveis para a geração de energia. Então vamos lá, o primeiro fato foi que em 1972 o Clube de Roma publicou o livro Limites para o Crescimento, que propôs um limite para o crescimento, obviamente, da exploração de recursos naturais não renováveis. O segundo fato foi a crise do petróleo, que ocorreu em 1973, foi causada pelo embargo de produtores de petróleo e que teve como consequência ondas de racionamento em diversos países. E o terceiro fato é a conscientização a respeito do uso da energia nuclear, tais como a segurança operacional e o destino dos dejetos radioativos. Muito embora a questão ambiental apontasse para a importância de se aprimorar o carro elétrico, naturalmente era esperado que a indústria do petróleo e de produção de automóveis fosse um desafio para a evolução do carro elétrico. E só para você ter uma ideia, diversas montadoras e a Associação Americana de Fabricantes de Automóveis, a AAMA, alegavam que o veículo elétrico sairia caro demais para os consumidores e que o chumbo presente nas baterias não traria benefícios ambientais à substituição da gasolina. Some a isso o fato de que companhias de petróleo como a Exxon, a Shell e a Texaco contribuíam essencialmente para campanhas de políticos contrários aos veículos elétricos e financiavam propagandas contrárias a esses veículos. Daí temos que os automóveis híbridos, aqueles movidos a energia elétrica e mantendo um motor de combustão interna, que normalmente utilizava a gasolina como combustível, foi durante bastante tempo uma alternativa, e parcerias público-privadas foram uma forma de incentivar isso. O primeiro veículo híbrido produzido em série, que virou o automóvel híbrido mais vendido do mundo, foi o Toyota Prius, lançado no mercado japonês em 1997. Outras versões do Prius foram lançadas ao longo do tempo, mas só para você ter uma ideia, em abril de 2016, o Prius convencional alcançou a marca de 3,73 milhões de unidades vendidas. O avanço dos híbridos foi grande e pode ser considerado um passo intermediário da evolução entre os automóveis convencionais e os elétricos. Apesar das tecnologias híbrida e elétrica não serem recentes, representam uma novidade para a geração atual de consumidores, como os veículos elétricos que fazem uso de baterias como fonte primária de energia. E aí cabe ressaltar que essa energia que é armazenada em forma química, que é convertida em energia elétrica e transportada até os motores que farão sua conversão em energia mecânica. Temos que a ciência cada vez mais busca otimizar a tecnologia das baterias, pelo fato de não ser emissora de poluentes, sejam gases nocivos ou poluição sonora. Políticos ao redor do mundo buscam soluções para que cada vez mais possa ser promovido o uso desse tipo de automóvel. Mas não somente carros, outros tipos de transporte também, como por exemplo os aviões, que possam se beneficiar de energia elétrica, alinhando as necessidades de transporte e meio ambiente. Então a tendência é essa, galera. A ciência vai avançando, vai melhorando essas tecnologias de bateria e cada vez mais a gente tende a substituir o antigo por essa tecnologia envolvendo a energia elétrica. Mas a gente falou dos aviões, mas nós também temos os helicópteros, balões, dirigíveis, que são outras formas de transportes aéreos. Mas nós temos uma que eu acredito que muito em breve vai estar entrando nos livros, que é o que a gente começou a bater papo no início do vídeo, que vem ser o drone. Já imaginou se a gente tivesse um drone capaz de transportar uma pessoa ou transportar cargas? Já imaginou se isso existisse? E se eu te falar que já existe? O futuro dos carros voadores chegou. Um táxi-drone autônomo produzido por uma empresa chinesa fez seu primeiro voo público em Viena, na Áustria, nesta quinta-feira. O primeiro lote do táxi-drone
deve começar a ser produzido no final de 2019 e as primeiras unidades devem ser entregues até meados de 2021. Pesquisadores da Universidade de Maryland desenvolveram um drone especial com motores reserva e paraquedas, tudo para proteger o órgão transportado. O primeiro teste aconteceu com sucesso na cidade de Baltimore, em um voo curto, apenas 5 quilômetros. O drone levou um rim para uma mulher que aguardava o transplante havia 8 anos. A Uber, aquela empresa que nasceu numa garagem alguns anos atrás, se transformou numa das maiores corporações do planeta, continua fazendo seus negócios decolar. E agora de forma literal mesmo. Essa empresa norte-americana encontrou no Brasil uma parceira para tentar criar um carro voador. E o objetivo é transportar passageiros por cima dos congestionamentos. Agora, só falta dar certo. O que hoje é uma ferramenta que eu utilizo para poder gravar vídeo. Futuramente, quem sabe algo desse gênero, maior, obviamente, como vocês puderam ver no vídeo, vai ser algo que vai ser tão comum como, por exemplo, ter carro, ter moto, enfim. Espero que esse dia chegue logo. Bom, galera, então, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Espero que você possa ter gostado aí do trabalho que a gente está fazendo aqui com essa série envolvendo os transportes. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar de transportes aquáticos e dutoviários. Então não perca o terceiro e último episódio dessa série envolvendo transporte. Eu vou ficando por aqui, um mega abraço e até a próxima!